queridos amigos, professores, alunos e alunas da Escola Sabatina. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo da lição. Chegamos ao tema do mistério à revelação. É a lição 3 do nosso guia de estudo sobre o livro do profeta Daniel. E hoje, na lição 3, vamos estudar o capítulo 2 de Daniel. Sim, aquele capítulo onde Nabucodonosor tem um sonho, os magos não conseguem decifrar o sonho, ele promete matar todo mundo, então Daniel recebe uma revelação e diz o sonho e a sua interpretação. É o sonho da estátua que simboliza a sucessão dos impérios terrestres até a volta de Jesus. Então, professores, aqui está o resumo dessa semana e depois veremos ali a aplicação que faremos na parte de quinta-feira. Antes de entrarmos propriamente nos dias da lição, vamos para o nosso suplemento histórico e geográfico. Ele é muito importante e cada vez que entendemos mais a história e a geografia, mais nós vemos beleza, mais os relatos bíblicos brilham e nós ficamos empolgados, ficamos apaixonados por entender como esse personagem se encaixa com aquele. É uma coisa impressionante. E aí conseguimos ler a Bíblia com mais profundidade. Temos aqui os últimos reis de Judá. Primeiro, Josias reinou de 640 a 609. Josias foi um grande rei, um reformador, um homem de elevada estatura moral. Ele restaurou os serviços do templo, ele restaurou as festas, ele mandou derrubar os altares, ele limpou Israel dos feiticeiros, dos idólatras, ele retirou a adoração nos altos. Josias foi um rei incrível. É uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração. Estude sobre ele. Eu só não entendo por que Josias foi para aquela guerra e acabou sendo derrotado pelo faraó Neco. A revelação não nos dá detalhes, mas Josias foi um grandioso reformador e os pais de Daniel e os 4 hebreus se casaram nesse período e tiveram seus filhos nesse período, porque Daniel foi para o exílio com 18 anos. Se você pega 605 e volta 18 anos, você está ali no final do reinado de Josias, quando ele já tinha avançado com inúmeros pontos de reforma, ok? Então temos aí Josias. Seu filho que se tornou rei em lugar dele foi Jeoacás, reinou 3 meses durante a batalha de Arã, ok? Quando o faraó Neco voltou, ele trocou Jeoacás por Eliaquim e colocou o nome de Jeoaquim em lugar de Eliaquim. Jeoaquim reinou de 609 a 598, então as 2 primeiras invasões de Nabucodonosor foram no reinado de Jeoaquim. Na primeira, em 605, ele falou assim para Jeoaquim: você vai ser fiel, vamos aqui fazer um pacto de sucerano e vassalo, ok? Você vai ser amigo da Babilônia. Mas Jeoaquim foi para o lado do Egito e na segunda invasão, Nabucodonosor falou: olha, você vai preso agora. E ele recebeu um tratamento tão cruel que ele morreu, antes de iniciar a viagem. A Bíblia diz que foi enterrado como um jumento. Não teve um sepultamento digno de um rei. Foi ali jogado de qualquer maneira, como se faz com um jumento. Depois, em lugar de Jeoaquim, temos Joaquim, seu filho. Está ali 598 a 597, mas os comentaristas dizem que foram apenas 3 meses. Nabucodonosor mandou buscá-lo preso para a Babilônia e ele ficou como um refém, para garantir a obediência dos judeus. E os judeus ficavam com aquela esperança que um dia Joaquim retornaria para reassumir o trono. Então, no lugar de Joaquim, quem foi escolhido rei? Outro filho de Josias, Matanias, que teve o seu nome mudado para Zedequias. Ele foi o último rei de Judá e a história que vamos contar agora. Nesse próximo gráfico você tem os eventos que estudamos na semana passada. Nós vimos que a Síria chegou ao seu ápice, foi perdendo terreno, a Babilônia se rebelou, Nabopolassar, ele tentou conquistar a Síria de Sinchar-Ishkun, mas não conseguiu, a Síria também não conseguiu retomar o reino de Babilônia, e agora, ajudado por Ciáxares da Média, eles avançaram sobre Nínive e derrubaram aquela cidade em 612. Sinchar-Ishkun morreu, e depois disso,
eles ampliaram seus respectivos territórios e a Síria se refugiou em Arã. E o rei que ficou ali, o último rei da Síria, foi Ashur-uballit II. E passados alguns anos, né, nós temos a Batalha de Arã em 609, quando Babilônia e a Média vão lá pelejar contra o restante do exército da Síria. O faraó Neco sai do Egito atrasado, né? Eu vou lá ajudar a minha aliada, e quando ele chega em Judá, Josias fala: você não vai passar. E esse é o trágico fim da vida de Josias. Ele morre nessa viagem. O faraó Neco prossegue para a batalha e, em lugar de Josias, Jeoacás sobe ao trono. Depois da guerra, a Síria perde, né? O faraó retorna, ele para ali na Palestina, Nabopolassar e Siáxares retornam para os seus domínios, a Síria é destruída para sempre, e o faraó Neco, né? Vamos voltar para ele fala: não gostei de você não, rapaz, você não será rei aqui. Nós vamos colocar em seu lugar seu irmão Eliaquim, ele mudou o nome para Jeoaquim, e levou Jeoacás para o Egito. Jeoacás morreu no Egito e, por algum tempo, o Egito ficou controlando aquela área da Palestina de uma maneira instável. O Egito tinha uma fortificação em Carquemes, era um posto militar avançado, e Nabopolassar decidiu, né, conquistar a região da Palestina, expandir os limites, as fronteiras de Babilônia. Como ele já estava velho, ele enviou seu filho Nabucodonosor, que foi vitorioso na Batalha de Carquemes. O faraó voltou para o Egito e diz Jeremias que ele nunca mais saiu de sua terra. Era o ano de 605, ano da Batalha de Carquemes. Nabucodonosor aproveita e toma o controle da Palestina, invade Judá. É a primeira invasão e ele faz um pacto com Jeoaquim. Enquanto ele estava na Palestina, o seu pai morreu e ele teve que cruzar o deserto rapidamente para garantir o trono. Enquanto isso, os cativos de Judá foram levados pelo caminho, né, das planícies mesopotâmicas à margem dos rios Tigre e Eufrates. Fizeram um caminho mais longo e a Babilônia foi ampliando o seu território, e foi bem aqui que nós paramos na semana passada. Vamos prosseguir? Com o passar do tempo, Jeoaquim achou que não compensava servir Nabucodonosor e ele trocou de lado. Ele não queria pagar tributos à Babilônia e foi se apoiar no Egito, aquela cana quebrada, essa que é a linguagem que os profetas usam, né? O Egito não era um bastão em que você podia se apoiar, uma pedra, uma rocha firme onde você põe os pés, que são referências a Cristo, não. O Egito é comparado a uma cana quebrada que você se apoia, mas ela é frágil, ela quebra e ainda machuca a sua mão com os fragmentos que, né, resultam ali do ferimento da quebra do bastão de cana. E então Nabucodonosor invadiu Judá pela segunda vez e falou: Jeoaquim, você vai preso para a Babilônia. E ali ele recebe um tratamento muito desumano e acaba morrendo mesmo antes de iniciar a viagem, ok? Essa foi a segunda invasão, foi a segunda deportação também. Acompanha aqui comigo no gráfico. 598, Nabucodonosor derruba Jeoaquim, Joaquim sobe ao trono, e é a segunda invasão e a segunda deportação. É nessa invasão, né, nessa deportação, que o profeta Ezequiel é levado para a Babilônia, um jovem também judeu, Ezequiel, e você tem ali o livro dele antes do livro do profeta Daniel. Então, né, Joaquim fica sendo o rei de Judá, Nabucodonosor volta, mas 3 meses depois ele manda prender Joaquim, e Joaquim fica no cárcere, fica como um refém, né, como uma garantia de que os judeus ficariam obedientes agora e não se rebelariam. No lugar de Joaquim foi escolhido Matanias, que teve o nome modificado para Zedequias. E é interessante você estudar a história de Zedequias. Aliás, eu aconselho que você pegue o livro Profetas e Reis e leia todos os capítulos dos últimos reis de Judá. É inspirador, é triste por um lado, né? Mas é elucidador, você vai entender muitas partes desse quebra-cabeça que é difícil de montar. Essa história está nos últimos capítulos de 2 Reis e do livro de 2 Crônicas. Então você procure lá
os capítulos também do Profetas e Reis. Zedequias teve um relacionamento inconstante com Jeremias. Às vezes ele queria ouvir Jeremias, mas ele era fraco e ouvia os seus oficiais e depois dava ouvidos a Jeremias e depois não ouvia, ficava vacilante e por fim ele teve uma ideia não muito boa. Ele falou, não vou ficar do lado de Nabucodonosor não. Eu acho que o Egito vai acabar virando o jogo. E olha lá, Nabucodonosor ia conquistando seu território, Nabucodonosor ia ampliando as suas fronteiras e em 597 Joaquim vai para o cativeiro, Zedequias começa a ser rei, né? Mas ele decide ficar do lado do rei do Egito. E Nabucodonosor falou, agora não dá. Eu já tive muita paciência com esse reino de Judá. Ele invade pela terceira vez Judá. Ele então prende Zedequias, mata os filhos de Zedequias na sua presença e ele cega Zedequias. Zedequias vai preso para a Babilônia e morre lá. Nabucodonosor então queimou as portas de Jerusalém depois de um cerco, queimou os muros, destruiu tudo, destruiu o templo, levou o restante dos tesouros do templo que ele ainda não havia levado nas invasões anteriores, né? E deixou apenas um restante muito pobre ali, não havia mais rei. Zedequias foi o último rei de Judá. E ali, aqueles rebeldes em Jerusalém, com medo de Nabucodonosor, acabaram fugindo para o Egito e o país ficou desolado. As profecias se cumpriram porque os reis de Judá fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e eles foram castigados. Deus permitiu que o inimigo viesse, Deus não mais poderia protegê-los como protegeu Ezequias daqueles assírios que invadiram ali. Ele enviou o anjo. Deus, quando nós estamos em perigo, ele envia o anjo dele para nos proteger. Mas quando nós nos colocamos fora do alcance, ele não mais pode fazer nada, nós sofremos as consequências de nossas próprias escolhas. Então esse é o triste fim do reino de Judá. Nós temos aqui a prisão de Zedequias e a data aí da terceira invasão e destruição de Judá. A propósito, há uma divergência sobre a data da terceira invasão. Alguns defendem a data de 587 e outros de 586. Então, eu estou colocando as duas datas ali, alertando vocês que existem aí essas duas linhas de interpretação. Vamos para a lição agora, propriamente dita, parte de domingo, a imanência de Deus. O que é imanência? Veja aí no slide. Imanência é um conceito filosófico que expressa a ideia de que Deus está junto ou próximo à sua criação. Alguns autores utilizam a linguagem que imanência é a qualidade, é a ideia que defende que Deus permeia a sua criação. Eu evitei a palavra permeia para não gerar nenhuma confusão com o hinduísmo ou com aquelas religiões orientais onde Deus faz parte de tudo, né? Eu coloquei a ideia de que Deus está junto ou próximo porque a ideia de imanência, ela é o oposto de transcendência, que traduz a ideia de que Deus estaria separado. Nos primeiros séculos do cristianismo, alguns pensadores, alguns pregadores e algumas seitas heréticas absorveram muito do platonismo, a ideia platônica de que existe dois mundos, o mundo ideal e o mundo da matéria, né? E Deus estaria no mundo dos espíritos, então ele não poderia ter contato com os seres humanos imperfeitos porque eles seriam consumidos, então era necessário que houvesse intermediários. Aí você tem as heresias gnósticas, os éons, os intermediários entre o Deus, né? O centro de todo o poder, honra e glória, e ali os intermediários que vão, diminuindo em glória até chegar ao ser humano, porque Deus seria transcendente nessa visão e não estaria junto com os seres humanos. Mas isso não é verdade. A Bíblia diz que Jesus Cristo é Deus e que ele falou por meio dos profetas, mas que nos últimos tempos ele falou por meio do Filho. O Filho veio e Deus ele sempre está acompanhando a história de perto. Vejamos aqui, Daniel 2:11. Veja a resposta dos magos diante do pedido do rei. O rei Nabucodonosor teve um sonho, não se lembrava do sonho, mas estava com medo de ser enrolado pelos magos. Então ele falou, olha, eu quero que vocês me digam a interpretação do sonho e também quero que vocês me digam o sonho. Deus, de alguma maneira, fez ele esquecer ali o sonho, houve uma confusão. E ali, como os magos não sabiam responder, eles disseram, Daniel 2:11, a coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. Essa é a primeira afirmação dos magos. Veja a segunda. Estes
não moram com os homens. Então tem duas afirmações. Será que as duas são falsas? Será que as duas são verdadeiras? Veja aqui agora, Daniel 2,13. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Aqui vem o clímax, ok? O clímax da crise. Conta a história e aí de repente, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Sobrou para eles também. Haviam acabado de sair da universidade, receberam elevados cargos como oficiais da corte, mas agora iam ser mortos sem terem feito nada de errado. Será que tinha valido tudo a pena, né? Olha Deus, o que Deus permite. Não foi assim que Daniel reagiu. Daniel falou, olha, me dê tempo. Eu acho que é possível de resolver isso aí. Ele então ora a Deus, busca sabedoria, Deus revela o sonho e Daniel salvou a vida de muitas pessoas, de muitos pais de família, né? Talvez eles já tivessem ciúmes de Daniel e iriam ter ainda mais ou talvez demonstrariam agradecimento, porque por meio da coragem de Daniel naquele momento de crise, ele salvou a vida de muitas pessoas. Lembre-se disso, amigo, crise vai, crise vem para mostrar quem é quem. Deus permite os problemas para chamar talvez a nossa atenção a algum ponto do nosso caráter que precisa ser modificado ou para provar a nossa integridade, né? Para demonstrar como ele fez com Jó, que ele tinha certeza de que nós seríamos fiéis, como foi com Jó. Daniel concordava com a primeira afirmação dos magos, mas não com a segunda. Daniel sabia que há um Deus no céu que revela mistérios. E o que Daniel fez? Aí já entramos, né? O link para a parte de segunda. A oração. Tá aí, ó. Um pedido, que está Daniel 2, 18, 19, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão da noite. Não diz o conteúdo dessa oração. Vem aqui agora a segunda oração, louvor e agradecimento. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios. Eu gostaria de destacar aqui 3 pontos dessa oração de Daniel. Primeiro, a necessidade de agradecermos pelas preces respondidas. Senão vamos ficar como aquele leproso que foi curado e não voltou. Quantas vezes Deus tem nos dado a cura, Deus tem nos dado o emprego, Deus tem nos dado a resposta, Deus tem nos ajudado de inúmeras maneiras. Nós ficamos tão felizes porque oramos e oramos por aquilo e falamos, olha, quando eu chegar em casa eu vou agradecer, que eu estou aqui no trabalho, que não dá para orar. E aí chegamos em casa e esquecemos de agradecer. Pense bem, necessidade de sermos gratos a Deus pelas orações respondidas. Segundo ponto, está no momento de crise, está passando por uma dificuldade, está enfrentando dívidas, você foi mandado embora do seu emprego, não tem comida, sua mulher já está pensando em largar você. Não se desespere. Está com problema? Peça sabedoria a Deus. Olha, é Ele que dá sabedoria aos sábios. A sua sabedoria é pouca, a sua sabedoria consiste em saber que Deus é melhor que você. Se você entender isso, você entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso que é sabedoria, porque é sabedoria ao sábio. Daniel era o sábio, não era? Não diz no capítulo 1 que ele se destacou, etc. Só que ele não foi falou, eu sou o sabichão, eu vou lá aqui agora na corte do rei e vou falar qual que é o sonho. Não! Eu não tenho a sabedoria, mas há um Deus no céu que revela mistérios. Ele orou e procurou, Senhor, me ajude nesse momento de crise. Crise vai, crise vem para mostrar quem é quem. Então, talvez você está passando por um problema com seu filho, problema com drogas. Talvez a sua mãe está doente com câncer. Eu não sei qual é a sua crise, mas crise vai, crise vem para mostrar quem é quem. Está com dificuldade? Peça sabedoria a Deus. Terceiro ponto dessa oração é o conteúdo de que é Ele que muda o tempo e as estações. Confie em Deus. Talvez Ele não responda a oração do jeito que você quer. Agradeça e confie em Deus. Ele muda o tempo e as estações. Ele remove os reis e Ele estabelece os reis. Isso aqui já é indicação do sonho, do mistério que foi revelado a Daniel. Vamos agora então para a parte de terça-feira, a estátua. Estátua parte 1.
O que foi dito em Daniel 2, 24 a 30? Primeiro, ele livrou a vida de várias pessoas. Foi introduzido à presença do rei. E acompanha ali no slide. 1. Não há sabedoria com os homens. Eu concordo com os sábios da corte. A sabedoria está com Deus. E o que você pediu, rei? O que o Senhor pediu? Apenas Deus, né? Os deuses para eles. O Deus do céu. Apenas Ele sabe. E Ele revela mistérios. Olha só. Não há sabedoria com os homens, mas há um Deus no céu que revela mistérios. E a mim me foi revelado esse mistério. Deus achou graça aos meus olhos, Ele me falou, e eu vou te contar tudo, rei. Babilônia será substituída, outros tomariam o trono de Nabucodonosor. É justamente a pergunta 4, de acordo com o sonho, qual era o destino do rei Nabucodonosor? O rei dele iria passar. Tudo aqui passa. E aqui fica a nossa pergunta de reflexão. E você? O que acontecerá após a sua morte? Você está construindo para esta vida fugaz? Ou está lançando alicerce para a eternidade? Qual que é a sua escolha? Nós vemos aqui que todos os impérios, em um momento, eles caem, Deus estabelece e Deus troca quando acha que tem que trocar. Se você ficar se apegado demais aqui no ouro, na prata dessa terra, talvez você não vai prestar atenção quando vier a pedra. Porque a pedra, aparentemente, não tem valor para a nossa sociedade. Mas a pedra é a rocha firme, é o reino que subsistirá para sempre. Isso aqui é o tópico que nós vamos explorar mais, professores, na parte final, no fechamento. Vamos entender agora qual foi o sonho de Nabucodonosor. Daniel chegou e falou assim, olha rei, eu vi que você estava deitado na sua cama, preocupado com o futuro, pensando no que seria depois disso. Então você viu uma estátua elevada num lugar alto da terra. Nabucodonosor já começou a acreditar. Porque quem saberia o que ele estava pensando antes de dormir? E Daniel disse, você viu uma estátua. E essa estátua era uma estátua enigmática, composta de vários metais diferentes. E a cabeça dela era de ouro, o peito e os braços de prata. Os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro. Os pés eram de ferro e barro. E quando você estava admirando essa estátua, eis que veio uma pedra, né, que não foi lançada por uma mão, que não foi cortada, que não teve ali um homem naquela obra. Essa pedra feriu os pés da estátua e desintegrou todos os metais. E ele explica para o rei que aquilo foi uma linguagem simbólica e que era necessário agora interpretar o que cada símbolo queria dizer, e é o que nós temos aqui na parte de quarta-feira, uma explicação na lição, e você vai acompanhar comigo no gráfico. Daniel começa a explicar o mistério dizendo, tu, rei, és a cabeça de ouro. Nabucodonosor deve ter ficado muito feliz ao saber que ele era representado pela cabeça, né, o topo, e uma cabeça de ouro. Então temos aqui a identificação da cabeça com o reino de Babilônia. Tiago, mas ele não fala que era o reino de Babilônia, ele fala que era Nabucodonosor. Meu amigo, se nós estudarmos um pouquinho, veja só, nós vamos ver que Babilônia teve um tempo curto de supremacia, 626. 626 é a revolta de Nabopolassar. Não é nem aqui quando eles destruíram a Síria. A Síria foi destruída mesmo ali em 609, né, na Batalha de Arã. Então, Babilônia ainda luta pela supremacia com o Egito. E ali, em 539, ela é derrotada por Ciro. Então, os outros reis que vieram depois de Nabucodonosor não fizeram muita coisa. Foram reis, assim, fugazes, com um reinado curto de 2 anos. Ok? Não conquistaram, não ampliaram as fronteiras. Então, Nabucodonosor é o grande responsável por Babilônia. Por isso, tu és a cabeça de ouro. Vejamos aqui no mapa a representação dos limites do Império Babilônico no seu auge, Império Neobabilônico. Vejamos agora o peito e os braços de prata, Medopérsia, de 539 a 331 a.C. Nós temos aí a representação da Medopérsia, que se estende desde ali, né, quase da Índia, e vem, né, no sentido para o oeste, passando pelo Oriente Médio, né, pela Pérsia, pelo Irã, por Israel,
ela segue ali para o Egito, dominou sobre a região da Anatólia e sobre algumas cidades gregas também. Vamos voltar para a estátua e ver que o bronze representava o próximo império. E na sequência, quem veio foi a Grécia, de 331 a 168. Vamos ver aqui o mapa, o Império Grego-Macedônico, que começou ali na Grécia, e Filipe II da Macedônia, ele consegue unificar ali os reinos, e seu filho Alexandre o Grande, que assumiu o trono após o assassinato do pai, em 8 anos saiu da Grécia e chegou até as Índias, né? É uma campanha fantástica, e depois ele morre na Babilônia. Foi uma conquista rápida e fugaz. O seu império foi dividido, nós vamos ver isso aí mais para frente. Temos então as pernas de ferro representando a força, o poderio militar de Roma, 168 a.C. a 476 depois de Cristo agora. Importante frisar. Então Roma é o império dos dias de Jesus. Agora o centro de poder se desloca um pouco para o oeste. Roma ainda governa o Oriente Médio, mas ela está mais focada ali no norte da África, né, onde era o Império Macedônico, a Península Itálica, a Europa continental, até Portugal, Espanha e também ali a ilha da Inglaterra. E agora temos então a Europa, os países europeus, de 476 até os dias de hoje e prosseguirá até a vinda de Cristo representada pela pedra. Quando Roma cai, as tribos bárbaras repartem entre si o que sobrou do Império Romano e elas são o embrião dos países modernos da Europa nos dias de hoje. Agora, veja que interessante aqui, Daniel 2,43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Ou seja, o reino dividido, os pés, eles não ficariam tranquilamente na posição de descanso. Não, eles tentariam se unir o tempo inteiro, mas não conseguiriam. Qual seria o artifício da união? Se nós casarmos os filhos, se nós então casarmos a princesa da Áustria com o príncipe da Inglaterra ou com o príncipe da França, quem sabe no futuro teremos só uma nação liderada por um só monarca e foram se casando. Temos aí os Habsburgos que dominaram grande parte, um vasto território da Europa, numa tentativa de unificar, mas os pés de ferro e barro não vão se juntar, diz a profecia. A título de curiosidade, Guilherme II, imperador da Alemanha, era filho de Frederico III, príncipe da Prússia, e de Vitória, princesa real da Grã-Bretanha. Sua mãe era tia da imperatriz Alexandra, a mulher do czar Nicolau II da Rússia, e a irmã de Eduardo VII, rei da Inglaterra. A rainha Vitória da Inglaterra era sua avó. Perceba aí como que nos séculos passados houve tentativas de unificar tudo. Mas a profecia se cumpriu perfeitamente. Nós vemos que Napoleão conquistou boa parte da Europa continental, mas não conseguiu conquistar a Inglaterra. Nós temos depois a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha tendo um certo progresso e sendo derrotada. Nós temos a Segunda Guerra Mundial, Hitler dominando uma extensa porção de terra nas suas guerras relâmpago, mas jamais conseguiu invadir a Inglaterra, né? A Alemanha jamais conseguiu invadir a Inglaterra. E agora nós temos algo chamado aí de União Europeia, que já avançou bastante, tem uma moeda comum, o euro, eles não têm as barreiras comerciais, as fronteiras são facilitadas, então você viaja em todos aqueles países, parece que os pés de ferro e barro estão se unindo, né? Lê do engano, lê do engano. Você acompanha aí no noticiário nos últimos anos o Brexit. O que foi o Brexit? Houve um plebiscito na Inglaterra se eles deveriam ou não continuar na União Europeia e os habitantes ali do Reino Unido disseram que eles deveriam se separar. E estamos acompanhando o desenrolar disso, as últimas tratativas do acordo entre o Reino Unido e a União Europeia.
Isso aqui é notícia ainda hoje, porque a profecia está em contínuo cumprimento. Nós vemos aqueles pés de barro que jamais vão se unir, porque a boca do Senhor o disse. Olha como termina aqui, Daniel 2, 34 e 35. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua aonde? Nos pés de ferro e barro e os esmiuçou. Então a pedra, Jesus, ela virá nos dias dos pés de ferro e barro, nos nossos dias. Mas então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. E aí Daniel faz o arremate nos versos 43 e 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, haverá uma interrupção na lógica de sucessão de impérios, haverá um fim, a história vai começar outra vez. Não é assim que diz a música? Com som de trombetas, a pedra virá e formará um reino que jamais será destruído. E os filhos de Deus possuirão o reino, possuirão a terra. Daniel termina dizendo assim: certo é o sonho e fiel a sua interpretação. E nós vemos isso se desenrolar século após século. Eu gostaria de fazer um parêntese aqui e chamar a sua atenção para um fato. Já pensou se Nabucodonosor dissesse assim: Daniel, será que você viu direito? Será que há uma sucessão de impérios mesmo? Será que a estátua não é toda de ouro? Como ele até quis depois, no capítulo 3. Quando o rei se desviava dos conselhos de Daniel, quando o rei se desviava do sonho da sua interpretação, Nabucodonosor se deu mal. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Se Nabucodonosor falasse assim, são só conselhos, segue quem quer, isso aqui não é importante é Moisés. Você não é Moisés, a Torá de vocês, né, que eram os livros que eles liam, né, não existia um Velho Testamento ali com os livros de Daniel, não existia o livro de Daniel. Daniel teve um sonho, uma visão e falou para o rei, e talvez, né, o rei falasse assim, mas isso aqui não está escrito em Moisés, o que importa é o que Moisés escreveu. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, dentro da Igreja Adventista, encontramos um ataque direto, um ataque forte, um ataque terrível ao ministério de Ellen White e ao dom profético, às suas obras, às suas publicações, ok? De uma maneira sutil, muitos desacreditam que os sonhos e visões que Deus deu a Ellen White são certos e que a sua interpretação estaria muito mais ainda enganada. E que aqueles que vão por esse caminho são pessoas sem muito entendimento ou que seriam só conselhos. Meu querido amigo, eu chamo a sua atenção para o arremate de Daniel. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. O que Deus revelou por intermédio de Ellen White vai se cumprir. Nenhum iud, são as palavras de Cristo, deixará de ser cumprido. Tudo que Deus falou, tudo que Jesus falou por intermédio dos profetas atingirá o seu cumprimento de uma maneira ou de outra. E aqui eu gostaria de fazer um incentivo para você ler, né, a coleção Conflito dos Séculos, mas quero dizer que essa é uma coleção básica, essa é uma coleção para você distribuir para as pessoas de fora da igreja, né? A coleção mesmo que deveríamos estudar agora, que já estamos um tempo na igreja, são os 9 testemunhos para a igreja. Infelizmente, é uma coleção tão pouco conhecida, tão pouco estudada, tão pouco apreciada. Eu faço apelo para você, ancião, diácono, pastor, membro de igreja, vamos valorizar o espírito de profecia, porque certo é o sonho e fiel a sua interpretação. O que está escrito ali é para o nosso bem e se cumprirá, né? Devemos confiar no Senhor e nos seus profetas e estaremos seguros e prosperaremos, segundo Crônicas 20:20. E você, está esperando a pedra ou está apegado a algum outro metal? Lembre-se, os reinos de ouro e de prata serão destruídos, mas a pedra ficará. Essa aqui é a mensagem central do nosso livro. E eu gostaria de perguntar
Existe algum tesouro chamando a sua atenção? Será que você está se apegando nos tesouros de ouro, de prata, de bronze, nas medalhas, nas conquistas que essa vida terrena de pecado oferece? Será que estamos ali cegados pelas benesses da vida palaciana que não conseguimos enxergar o valor da pedra, porque na nossa sociedade a pedra não possui valor algum? O que possui valor é o ouro, a prata e o bronze. São as conquistas, são os privilégios da vida do pecado. Agora saiba que a pedra que não é tida por valor destruirá todos os reinos terrestres. E essa pedra, a rocha que é Cristo, crescerá e formará um reino que jamais será destruído. Para qual vida você está edificando? O que vale você ter todo mundo e perder a alma? Para o que você está edificando? Para você, para a sua família ou para a vida eterna? O que acontecerá depois que você passar, depois que você morrer? Nós temos uma maldição sobre nós. Deus disse, tu és pó e ao pó tornarás. Nós não somos nada, nós somos feitos de barro. E muitas vezes nos esquecemos e ficamos admirados, e ficamos fisgados, e ficamos enfeitiçados pelos prazeres deste mundo. Mas, querido amigo, eu gostaria de dizer que você se apegasse à pedra. A pedra nem sempre aparenta a riqueza do ouro e da prata. É um caminho estreito, uma porta estreita. Mas nós possuiremos o reino, as mansões preparadas para os filhos do povo de Deus. Eu quero estar lá com você. Eu quero conhecer cada pessoa desse canal. Eu quero dizer para você que, por algum tempo, eu fiquei admirando aí os reinos deste mundo. Deus me chamou para uma missão, mas por algum tempo eu fiquei apenas ouvindo, sem dar atenção, sem andar no caminho que Deus estava me abrindo. E nós ficamos frustrados porque tudo aqui passa. Mas estamos aqui com esse canal, estou conhecendo vocês. Está sendo um privilégio estudar a lição com cada um de vocês. Eu vejo que vocês respondem nos comentários, me esforço para conseguir responder, conversar com todos. Tenho atendido muitos de vocês no meu telefone particular e tem sido uma bênção. Eu estou muito feliz por essa amizade que nós estamos construindo. Agora, quando todos os reinos daqui passar, nós teremos o privilégio de nos encontrar debaixo da árvore da vida nas mansões celestiais. Por favor, meu amigo, se esforce por entrar pela porta estreita, esforce por salvar a sua família, esforce por mostrar que fiel, que certo é o sonho e fiel a sua interpretação.